Olá, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre a distribuição de frequência. E para que vocês possam assimilar melhor esses conceitos, eu vou estar exemplificando-os. E vou passar o exemplo da correção de prova de uma turma de 121 alunos. Olhando nota por nota, eu não consigo tirar nenhuma conclusão sobre o desempenho da turma nesta prova. Então eu vou procurar colocá-los em uma tabela, onde eu fui colocando as notas assim que eu fui corrigindo as provas. E organizei eles em linha e coluna, sendo 11 linhas por 11 colunas. Então está aqui os nossos dados brutos. E nesses dados eu não consigo extrair nenhuma informação, porque eles estão colocados aleatoriamente. Então eu vou procurar ordenar essas informações, iniciando no canto superior esquerdo, com menor valor, indo para o canto superior, ou melhor, o canto inferior direito, tendo maior valor, como se fosse fazendo uma leitura de um livro. E aqui eu posso verificar que eu tenho um aluno tirou nota 1, 2 alunos tiraram nota 1,5, 4 alunos tiraram a nota 2. Então a partir daí, pera lá, tem algumas notas que se repetem. Então ao invés de apresentar novamente esta tabela, eu vou organizar e analisar os dados de uma outra forma, montando uma coluna onde eu vou ter a nota e na outra coluna os valores que se repetem, que nós chamamos de frequência. Em estatística é frequência absoluta, ou F.A, que corresponde a quantas vezes cada valor foi repetido. Então, por exemplo, a nota 1 teve uma frequência 1. A nota 1,5, a frequência dela foi 2. Em vez de repetir os valores, eu só vou colocar o número da frequência. Então, 2,8, 1, 3, é a frequência 3. Mas mesmo assim, tendo esse agrupamento, eu não consigo fazer ou tirar muitas informações dela. Eu posso estar representando a partir de um gráfico, onde o eixo X eu sempre representará o objeto da pesquisa, no caso as notas dos alunos. E o eixo na vertical, que é o Y, eu vou estar representando a frequência, ou as frequências. Então a esse gráfico nós chamamos de histograma. Então eu estou verificando aqui a frequência, como que os alunos se saíram. Muitos tiraram apenas uma única nota, mas teve alguns que se repetiram. Isto é bom. Mas aí eu gostaria de fazer uma outra análise. Eu vou verificar a frequência absoluta acumulada, que ela é utilizada para demonstrar a participação acumulada dos dados. E como é que eu calculo isso? A frequência absoluta acumulada é calculada a partir da frequência do valor que você deseja verificar, mais a frequência acumulada da anterior. Então, por exemplo, na segunda linha dos valores, então 1,5, eu tenho a frequência 1, e a sua frequência acumulada vai ser a frequência 1 dele, que é 1, mais a frequência acumulada da anterior, que deu 1 também, vão ser 2. Então, daqui eu consigo verificar que, apenas 2 alunos tiraram nota menor ou igual a 1,5. Em vez de utilizar menor ou igual, em estatística a gente começa a utilizar muito a sua simbologia. Vamos ver um outro exemplo. A nota 3. Então a sua frequência acumulada, a sua frequência é 3. E a sua frequência acumulada vai ser 10, que vai ser a soma da sua frequência, 3, mais a frequência acumulada do valor anterior, 7. Então eu tenho 10. Então eu sei que apenas 10 alunos tiraram nota menor ou igual a 3. Poxa, mas foi de 121 alunos. Pera lá. Então quando eu começo a analisar a totalidade dos alunos para verificar como é que foi feita essa distribuição, eu já estou analisando a sua frequência relativa, que ela é utilizada para demonstrar a participação de um valor em relação ao total. Para calcular, basta dividir a frequência pelo somatório das frequências, e após isso multiplicar por 100. Então aqui embaixo está o símbolo da somatória,
deu 121. E a equação, que é a frequência dividido pela somatória, multiplicado por 100. Então eu vejo que, como exemplo, 1,5, apenas 8 ou 0,8% dos alunos tiraram esta nota. Já a nota 5,5, apenas 2,5% dos alunos tiraram esta nota. Então aqui eu já começo a fazer uma análise do total. Mas eu posso verificar também a sua frequência relativa acumulada, que ela é semelhante à frequência absoluta acumulada, e vai ser a somatória, ou melhor, a soma da frequência da linha desejada mais a frequência mais a frequência relativa acumulada da anterior. Como por exemplo, a nota 1,5. A frequência acumulada deu 1,6, que vai ser a sua frequência mais a frequência acumulada da anterior. Então eu vejo que apenas 1,6% dos alunos tiraram nota menor ou igual a 1,5. Outro exemplo, o 3. Eu verifico que apenas 8,2% dos alunos tiraram essa nota. Né? Outra forma de analisar, em vez de verificar assim através de uma tabela, vai ser através de um gráfico, onde neste gráfico eu apresento duas informações, né? No eixo Y. A frequência, que é o F, que seria as barras, né? E do outro lado, a frequência em linha, que seria a sua porcentagem, ou melhor, a frequência relativa acumulada. Então, por exemplo, se eu verificar aqui, com a nota 5, né? Eu tenho aqui, que apenas 30% tiraram nota, né, do total, apenas 30% tiraram nota igual ou menor a 5. Né? Já, por exemplo, a nota 9. Então eu vejo que a nota 9 tiraram aproximadamente 15% dos alunos tiraram nota igual ou superior a 9. Então, a partir dos gráficos e da análise dessa frequência, eu consigo extrair algumas informações, fazer uma análise e verificar o desempenho dos meus dados. Ok? Obrigado.